Gente, vamos lá? Hoje é o último dia meu aqui, privilégio, né? São 2 meses, na verdade, que a gente estava estudando uma série de temas dentro de uma linha de pensamento, tanto filosófica quanto teológica, que questiona muito o status quo da atualidade, né? Tanto na filosofia, na parte do pensamento, na intelectualidade brasileira, com o grande Olavo de Carvalho à frente desse movimento revolucionário, grande filósofo, e na linha da teologia, quando você tem a teologia da prosperidade, que cada vez prospera mais no país, é impressionante. E os teólogos carismáticos não conseguem entender como que a gente caiu nessa, como é que a gente é refém de tão pouco. Mas, então, diante disso, tudo que a gente fez até agora marca uma espécie de filosofia da resistência e uma teologia da resistência. Estava agora vim de chinelo, porque participei de 2 bancas de doutorado e fui com um tênisinho para parecer que eu realmente sou sério, e estava me apertando demais. Eu ganhei um tênis mais caro lá em casa é R$90 e tal, mas estava muito apertado. E aí eu falei, vou de chinelo, lá o povo não tem preocupação com isso. Mas a primeira banca, foi bem interessante, era sobre questões de gênero. E me chamaram assim e tal, e foi impressionante, assim, quase uma revolução, foi na UERJ, a segunda na PUC, e era sobre Levinas, né, o pensador lituano, francofônico, filósofo, que colocou a questão da religião baseada na responsividade e responsabilidade pelo rosto do outro. E ele, foi bem interessante a discussão, porque o rapaz é um candidato ao doutorado, ao título, né, foi uma qualificação. Ele estudou na FAGE, que é jesuíta, né, lá de Belo Horizonte, e os professores dele, especialistas em Levinas, eram padres jesuítas. Eu conheço, então a gente ficou discutindo isso. E ele queria orientar a tese dele toda, organizar em torno da história de Abraão, né, quando vai sacrificar o filho e Deus exige, logo depois impede. E aí a tese do garoto é bem interessante, é sobre como que esse filósofo judeu interpreta essa passagem e como que ela se desdobra em movimentos de resistência da cultura atual, seja brasileira, estadunidense, francesa. E a ideia do Levinas é interessante, que a Torá existe antes do Sinai. Essa é a tese dele, do Levinas. Ou seja, a lei é anterior à prescrição codificada. Então, ir contra a vontade de Deus em prol do outro é, na verdade, ser interpelado pelo próprio Deus. Essa é a tese. E aí, a consequência do garoto não é religioso, mas ele queria mostrar que não só a gente pode experimentar hoje uma experiência de espiritualidade baseada numa divindade que se expressa desfigurada no rosto dos outros, e esses outros são sempre outros subalternizados, né, negados, silenciados, como o critério da espiritualidade seria até que ponto o nosso Deus nos faz responder pelo outro. Muito legal. E aí me chamaram exatamente para discutir, sabem que eu penso por aí, a gente ficou lá um tempão discutindo exatamente isso, a plausibilidade disso. De certa maneira, o que a gente está fazendo aqui ao longo desses 2 meses, não é isso? Claro que a gente vai mudando o tema, o autor, mas é uma espécie de fio condutor. Hoje, eu vou tentar falar, filosofia indígena é quase impossível se encontrar em literatura, mas teologia, né, ameríndia, isso já tem muita gente pensando. Eu vou citar esse textinho, eu não dei nenhuma parte dele para vocês hoje, porque eu botei 2 clássicos aqui para tentar falar alguma coisa do pensamento cristão em meio ao pensamento indígena, de uma maneira mais forte. Esse texto é do Marcelo Barros, que eu conheci, que o Edson conheceu, é um monge beneditino que foi prior lá de Recife, do monastério de Recife, e ele foi assessor do Dom Helder Câmara, e ele se iniciou no candomblé, e ele tem uma relação com os índios muito forte, e ele escreveu esse livro por uma teologia afro-latíndia da libertação, onde tanto quanto a experiência dele, quanto ele repensa Jesus por meio de algumas tradições indígenas e por meio do candomblé. Então ele fala, por exemplo, de Jesus como o orixá da compaixão. E é muito bem fundamentado porque ele é um biblista.
Então ele está falando de dentro, e está fazendo esse diálogo que é profundamente novo, mas ao mesmo tempo fecundo. Então quem quiser, compra, que está baratinho, né? Da Paulinas, deve estar isso aqui, R$18, é por aí. Não me lembro quanto que eu comprei. O sabor da festa que renasce, para uma teologia afro-latíndia da libertação. Tem outros textos sobre isso. Tem textos sobre mariologia indígena. Eu não trouxe aqui porque a gente não vai ter tempo. E hoje eu fiz questão de chamar uma amiga que é índia e que pensa essa questão de dentro. Então, melhor do que eu é ela, que é uma índia potiguara, veio com o pessoal da tribo Funiô, né, que é a Carol, o nosso nome, né, do nosso idioma, e que veio aqui para poder falar. A gente já participou de 1000 eventos. Eu a convidei para alguns, a gente já trabalhou na UERJ junto, então ela é a voz dessa resistência muito mais forte que a minha. Então, quem quiser, tem um outro texto também da coleção Teologia e Libertação, que é sobre a imagem índia de Maria. Se eu não me engano, o subtítulo ou o título é esse, que é sobre Nossa Senhora de Guadalupe e a capacidade dos índios de pensarem a figura de Maria como indígena. É muito interessante o texto, porque subverte a ideia de virgindade como a gente pensa, subverte Magnificat como a gente lê geralmente, subverte a ideia de uma figura divina em forma de mulher como a gente pensa, já que, na verdade, quando essa Nossa Senhora surgiu iconicamente, ela surgiu baseada em tradições matriarcais, que é radicalmente diferente das nossas. Então eu vou falar um pouquinho desses problemas e vou fazer alusões assim, meras alusões. E aí a Carol vai falar melhor, né, o pessoal que ela trouxe também. Quando eu as convidei, ano passado, para o Dia do Índio, nós celebramos juntos. No final, não sei se ela vai fazer a mesma coisa, eles fizeram um ritual que é uma oração em 1 a 1, você lembra? 1 a 1. Algo que lembra o passe espírita, mas não era. Foi de uma força, as pessoas choravam. E eles pegavam e passavam, né, os seus elementos sagrados e oravam pela gente, e via chocalho. Foi uma coisa assim, inacreditável. Nós terminamos a celebração dessa forma. Foi muito, muito forte. Olha, eu queria começar mencionando os 2 textos que eu coloquei aqui. O primeiro é quase uma lenda. É a famosa Carta do Cacique de Seattle, com o presidente Franklin Pierce dos Estados Unidos, em 1855. Isso aqui, na verdade, quase é uma lenda. Se não for uma lenda, ninguém sabe o original desse texto. Mas a própria ONU divulga esse texto como sendo da Comissão de Ecologia de lá, como sendo uma espécie de texto paradigmático para se repensar a relação da civilização ocidental com o meio ambiente. Vocês podem ler depois. É uma espécie de manifesto ecológico que conecta divindade com natureza e pensa a totalidade do cosmos para além do verbo ter. Então, a resposta, eles queriam, segundo a lenda, o presidente estadunidense queria comprar um pedaço da terra, né, da tribo, e o cacique responde que, na verdade, eles nunca tiveram terras, porque, em verdade, a terra não nos pertence, nós que somos filhos dela. E aí começa a fazer considerações em relação a vários elementos da natureza, e começa a falar do sangue dos antepassados que passa nas águas do rio que correm à sua frente. E aí começa a dizer que existe uma teia que conecta tudo com todos, e por isso a gente não pode se ver de cima da natureza, mas como pertencente a essa teia. E aí ele vai ressignificando a mentalidade ocidental, que é baseada nessa preposição extremamente complicada, que é a ideia de que nós estamos sobre as coisas e, portanto, falamos sobre as coisas. O outro texto que eu vou começar com ele é um texto da Unicinos, chamado O Renascer do Povo Tapirapé. O povo Tapirapé, você conhece? Esse povo é do Mato Grosso, próximo ao Araguaia, e ele estava dizimado no início do século XX, e dizimado. Em 1951, só contava com 47 pessoas. Então, vieram as chamadas Irmãzinhas de Jesus,
que fazem parte de uma ordem religiosa que foi criada por um francês chamado Charles de Foucault. Charles de Foucault, que morreu no início do século, se não me falha a memória, em 1916, ele viveu com os muçulmanos não sei se foi Argélia, um país desse, e ele morreu assassinado exatamente por causa da força do convívio, e ele não tinha nenhuma intenção de converter muçulmano. Então ele transformou a ideia de conversão para a ideia de participação. E na ordem fundada a exemplo dele, as irmãzinhas de Jesus, elas tiveram a ideia de não quererem converter ninguém no planeta, mas somente testemunhar pela experiência de companhia ou de convívio. Quando elas souberam que essa tribo estava quase sendo extinta, sobretudo pela falta de mulheres, e sobretudo por causa das doenças advindas com a colonização, né, dos brancos e brancas, elas foram morar com a tribo e construíram uma pequena casa próxima à tribo para não serem invasivas, uma pequena capela, e de repente elas começam a pedir para uma outra tribo amiga ceder mulheres para a tribo para a qual elas trabalhavam. E acontece que 50 anos depois eles identificaram mais de 500 pessoas na tribo e elas não conseguiram converter ninguém. Pelo contrário, elas lutaram para que eles resgatassem a cultura religiosa deles, que estava perdida por causa da colonização. Outro exemplo de um amigo meu, muito amigo meu, jesuíta, Aloir Pacini, que é um antropólogo, professor da Federal do Mato Grosso. Ele trabalhou com a tribo Rikbatsa. E de repente ele chega um dia lá e a tribo chama com um nome estranho. E ele fala assim: não, eu sou Aloir, e os jesuítas têm uma missão lá. Ele falou assim: eu venho aqui por causa da missão da minha ordem. E ele chamava com nome. De repente vem um pajé e diz assim: você é um espírito de um nosso ancestral. E nós, há muitos anos, rezamos para que ele voltasse, sem saber nada dele. E ele estava fazendo mestrado, o objeto de pesquisa dele seria aquela tribo, aqui no museu, que está destruído, por sinal. De repente ele fala assim: mas o que esse ancestral deve fazer aqui? Deve nos trazer de volta para a nossa cultura. E aí ele foi estudando a tribo, foi se apaixonando pela tribo, e de repente ele notou que ele não podia cristianizar a tribo, ele tinha que descristianizar a tribo. E porque ele fez mestrado nos Rikbatsa, ele criou um projeto de desevangelização em nome de Cristo. E o que acontece é que a tribo, porque ele colocou o pajé como protagonista das narrativas e das práticas religiosas, a tribo quis conhecer o Jesus dele. E hoje a tribo faz um trabalho muito ecumênico, que preserva as tradições, preserva as crenças, mas colocam Jesus como o maior dos ancestrais. Interessante. Então a pergunta seria: o que é uma teologia ameríndia? Como ela pode nos falar? E mais, quais são os desafios que essa teologia tem para a nossa fé e para a nossa prática como um todo? A primeira coisa, eu diria, é que essa teologia ameríndia, ela segue exatamente aquela intuição que nós vimos mês passado com a obra do Gustavo Gutierrez. A gente não pode falar da condição humana se não concretizada na sua situação histórico-cultural. Não existe ser humano ao léu. Não existem seres humanos abstratos. Seres humanos, eles são sempre marcados pela encarnação espaço-temporal, onde eles vivem e se inventam e legam uma tradição ao qual eles pertencem. Por isso, toda a teologia da libertação, ela pensa a figura de Jesus de Nazaré sempre inserida no contexto atual, onde a realidade nos fala e nos interpela. Daí a gente viu no James Cone a necessidade de pensar Jesus como negro. Por quê?
Porque o contexto da vida de Jesus de Nazaré, narrado nos 4 evangelhos canônicos, existem mais de 30 não canônicos, alguns apontam para isso, outros mais ou menos, mas de qualquer maneira, os nossos evangelhos canônicos nos apontam que Jesus vive num lugar, numa cultura pária. Os judeus eram párias, eram subalternos, pagavam impostos, eles eram colonizados. 3 séculos antes eles quase perderam o idioma. Daí a necessidade de criar uma Tanar, uma Bíblia judaica em grego, né? A famosa Septuaginta. Então essa condição de dispersão, de quase aniquilação cultural, ela foi assumida naquele instante histórico da vida de Jesus, que escolheu dentro dessa tradição os últimos numa cultura que já era a cultura dos últimos. Então a expressão que eu usei aqui nas últimas vezes é: Jesus assumiu o lugar daqueles e daquelas que não tinham lugar. Então o não lugar era o lugar de Jesus. Consequentemente, toda a narrativa de Jesus, dentro da sua tradição religiosa, portanto com os seus símbolos, ressignificava essa mesma tradição, de tal modo que ele resgata exatamente a experiência divina que se dá na desfiguração de pessoas concretas, num tempo concreto. Por isso a minha primeira mensagem de Jesus, que falava nas capelas da época, que eram sinagogas, a primeira mensagem é a leitura de um texto de Isaías, que diz que a Boa Nova foi pregada e anunciada porque ela foi anunciada para os pobres, para os coxos, para as mulheres. Ele se identifica com a mensagem de Isaías: o servo sofredor veio para os sofredores. Essa é a mentalidade, né, do segundo Isaías, o texto que ele leu. Então, esse é o lugar dos que não têm lugar. Nesse sentido, no nosso processo de colonização, as etnias indígenas, elas entraram no lugar do não lugar. Entraram, porque esses povos são originários. Essa terra não pertence a europeus, nem aos negros, nem às negras, que foram importados, que foram violados e foram colocados na obrigatoriedade de assumir uma terra que não lhes pertencia. Então a questão é como ressignificar Jesus ao longo de um processo de colonização que não obteve nenhuma suspensão depois de 519 anos de história. Como? A gente tem 2 possibilidades. Fazer como a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Metodista fizeram em algumas tribos na Amazônia. Chegaram lá e mantiveram a fala do colonizador. E colocaram ternos, gravatas, de tal modo, que quando um padre ligado à teologia da libertação foi numa dessas tribos, no final da década de 1990, para dizer que eles não precisavam negar a sua história, eles não escutaram o padre, porque ele não usava terno. Isso mostra o que muitos autores vêm mostrando, que não só tribos urbanas, mas também tribos em regiões não urbanas, produziram uma descredibilidade, uma não legitimidade do discurso dos seus próprios pajés. E preferem pastores e padres à força dos pajés. Isso mostra como nós violamos historicamente, como Jesus sempre falou, a linguagem dos colonizadores. Isso é uma possibilidade que o atual governo federal está querendo transformar isso em projeto de lei. Ou seja, peraí, há um projeto de lei que vai rolar na Câmara que diz que a assimilação dos povos indígenas à cultura brasileira se dá veiculada sobremaneira pelas igrejas, sobretudo evangélicas. É isso. Quem votou nos etnocídios vai colher etnocídio e vai aplaudir essa imbecilidade. Mas a outra possibilidade é pensar não a nossa evangelização de outra forma, mas como a situação indígena depois da colonização ressignifica os passos da fé cristã.
Então, o quanto que índios e índias podem reinventar o horizonte da nossa espiritualidade. Que é uma coisa que pouco se fala. Não é como que eu devo levar Jesus a eles e a elas. É como que um outro Jesus nasce exatamente da pretensão de não querer convertê-los e convertê-las. Que Jesus nasce? Uma pergunta que a gente podia falar. Jesus nasce do contato com os orixás, que é o que ele faz aqui. Nasce uma outra figura. Que Jesus nasce do contato com o budismo. Nasce, como diz Nietzsche, um Buda em solo pouco indiano. Nietzsche falou isso em 1888. Um padre jesuíta, um parênteses bom, foi morar no Japão. Depois foi para a China. 40 anos vivendo em 2 mosteiros budistas, para tentar entender aquela cultura religiosa. Ele veio aqui, ele é um espanhol, ele veio há pouco tempo, uns 3 anos aqui, há 3 anos eu acho, a PUC, e ele diz: achei que ia lá para evangelizá-los, e eles que me mostraram um Jesus desatado das amarras da nossa igreja. E ele fala: hoje eu sigo a Jesus porque me tornei budista, com a autorização dos jesuítas. Então a pergunta é: que fé cristã pode ser reinventada por meio do encontro com culturas que são originárias dessa terra e por isso podem ter a primazia do seu lugar de fala? Eu vou colocar alguns detalhes e acho que eles e ela, Carol, saberiam falar e vão falar melhor do que eu. A primeira coisa que algumas pessoas andam estudando é o lugar de pertença à natureza como única possibilidade para se falar de algum Deus. Nesses textos que vocês vão ler, você vai ver uma tribo estadunidense do século XIX falando de divindade sem que ela seja separada do curso da natureza. O que isso significa? Que a nossa tradição ocidental, que só concebe a divindade dos deuses ligados a ideias como imutabilidade, né? Mas imutabilidade, a gente acha que isso está na Bíblia, mas vai lá, não vou discutir isso, né? Na Bíblia não está, porque na Bíblia Deus muda, Deus é afetado, mas vai lá. Onipresença, onisciência, não é isso? Quando você interpenetra Deus e natureza, Deus aparece processualmente. Para dizer o que disse um estudioso francês, que morou aqui no Brasil, Roger Bastide, quando ele estudou a figura do índio na Umbanda. Não sei se vocês conhecem, né? Existem 2 tipos de caboclo na Umbanda. Tem o caboclo boiadeiro e tem o caboclo índio, que é a maior parte. O caboclo índio na Umbanda, ele assinala um tipo de experiência indígena no processo de colonização: a insubmissão. Você bate no peito, ele grita, ele pega a flecha, porque a maior parte das etnias não se submeteu, a maior parte não se submeteu ao processo de colonização, né, católico português. Então morreram porque morreram lutando. Entende? Não foram assimilados. Então ele disse que quando estudou isso, ele foi à Amazônia e ele descobriu que a Umbanda entendeu bem daquilo, mas não viu outra coisa, que diferentemente de nós ocidentais, não há como falar de divindade sem falar do curso da natureza. Então a divindade se multiplica e se reinventa ao longo do curso da natureza. Por isso, por mais que você fale em uma divindade, por mais que você use numerais, em verdade, esses numerais, eles não são matemáticos, eles assinalam uma riqueza pela capacidade de reinvenção, diz o Roger Bastide, da própria divindade ao longo desses múltiplos espelhos que são os seres naturais. E aí ele fala divindade com o rosto de macaco, divindade que aparece como árvore, divindade que aparece como rio, divindade que aparece como pedra. E ele não fala, não é que a pedra seja um Deus, mas que na forma da pedra, um modo de Deus ser se dá. Por que isso é importante? Porque só agora que a gente fala de ecoteologia.
Porque toda a nossa tradição está centrada num pedacinho de Gênesis que diz que não só nós somos impelidos a nomear a natureza, mas como somos impelidos a submetê-la à expressão bíblica. Então, independentemente dessa idealização indígena, porque não existe o índio, a Índia, existe uma multiplicidade de etnias que não necessariamente têm as mesmas matrizes, mas uma coisa importante quando a gente dá essa nomenclatura é que essas pessoas não tiveram experiência de espiritualidade fora do curso da natureza. Então, palavras, verbos como submeter, possuir, obter, não tem muito sentido para essas tradições. Segunda questão, vamos usar uma linguagem oriental, a figura dos avatares, que não é bem indígena, mas vamos usar. Um estudioso da filosofia da teologia da libertação foi estudar tribos canadenses, já em processo de extinção. O que seria o xamanismo canadense para a mensagem de Jesus? Eu tive com uma dessas pessoas num evento de 2011, aqui em Laranjeiras. Nós fomos convidados e essa pessoa falou antes de mim. Eu fiquei muito impressionado com a força do discurso, que ela falou, talvez Jesus fosse melhor compreendido se a gente entendesse um pouco mais, né, do xamanismo de povos indígenas em geral, mas sobretudo canadense. E o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que em muitas tribos, no Canadá, também nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, também na América Central, o antropocentrismo não tem lugar. Divindade, ser humano e animais aparecem conjuntamente. Deuses com faces, animais como tigre, como macaco, como águia, mas também pinturas que têm divindade, humanidade e animalidade. Então, no meio da palestra, ele usou uma expressão teológica nossa, cristã, que eu achei extremamente importante. O cristianismo entenderia de uma outra maneira a ideia de que Deus se fez carne, se essa carne não fosse tão somente humana. Isso é muito importante. Quando o pessoal da tribo Funiô foi lá na nossa celebração no passado, eles me deram uma pena, pediram para eu escolher uma pena muito bonita, e para falar assim, pega a pena, todas tinham um animal desenhado, e eles liam você por meio do animal escolhido. Interessante. É uma arte de interpretação nossa, mas também leem a divindade, leem a humanidade e a divindade por meio de um animal que a gente escolhe. Ou seja, se Deus se encarnou, Ele também se fez animal. Ou seja, acabou essa ideia de que nós somos coroa da criação. Nós somos um elemento que participa do curso de um cosmos que está em aberto, um processo de invenção constante. E nós não somos o ápice desse processo. E nesse processo, as nossas identidades se mesclam. Se Deus se fez carne, Ele se mesclou com a criação e não somente com a humanidade. Se fez águia, se fez pedra, se fez rio, se fez cocô. No taoísmo, no texto do Tao Te Ching, diz lá que o Tao se dá no esterco. A gente podia dizer, o verbo se dá na merda. Mas nem isso a gente foi capaz de ver. Tamanha presunção da nossa tradição cristã, de achar que a gente é ápice de uma criação, está sempre em aberto, se reinventando, onde os seres, suas vidas se interpenetram, se pertencem e se mesclam constantemente. Mas para terminar, a ideia de escatologia, que é uma ideia cristã e judaica também, muçulmana, essa ideia do fim, do paradeiro, do pós-morte, do juízo e tal. Só para vocês terem noções. Há um autor, que eu não me lembro se ele é argentino e tal, que ele compara uma tribo na América Central com um papiro, não sei quem conhece, um papiro egípcio, que fala sobre juízo divino. E aí, nesse papiro é interessante. Você tem uma divindade egípcia que está carregando uma balança. E tem uma pessoa sem coração. E
o coração dela está do lado da balança. E no outro tem uma pena. Não sei se vocês já viram esse papel. Procurem, que é muito interessante. Esse é o juízo divino. E qual é o critério? O critério é que se o coração for mais pesado que a pena, está condenado. Mas como que o coração pesa mais que a pena? Quando o ser humano destrói a totalidade do lugar onde ele vive, não só os outros, mas a condição de vida que a natureza como um todo. Significa que é um juízo do homem e da mulher, é um juízo antropocósmico. Entende? O juízo final cristão é de um moralismo idiota, né? Deus tem uma tabela moral, um caderninho, ele fica falando. E mais, as ações morais, a maior parte tem a ver com eles, o ser humano com ele mesmo, cada um consigo, né? Se eu controlei meu ímpeto sexual e não me masturbei, sabe? Está aí. Problema seríssimo. Está no Martelo das Feiticeiras, lá do século XV. Né? O orgasmo da mulher. Isso é um problema sério. Masturbação feminina. Então Deus está preocupado com isso. Com a relação de você com os seus prazeres, que não envolve ninguém, só a tua imaginação. Não é isso? Então você pode ter um juízo de Deus que não tem vínculo com ninguém. Você com a sua imaginação, pois é um problema seríssimo. Segunda questão, o vínculo com os outros humanos, no máximo os outros humanos. Mas não tem um juízo divino em relação à barata. Não é isso? Em relação à montanha. Em relação a Brumadinho. Sabe? Ninguém pegou a Bíblia para dizer que essas pessoas vão para o inferno. Porque a natureza não participa do inferno. Né? Tirando o paraíso, que é nesta vida, aliás, da Bíblia está nessa vida. O outro paraíso que está numa outra vida, ninguém fala de riacho, nem de animais. Né? O Schopenhauer dizia, eu cada vez me convenço de que é melhor ser ateu, porque como ateu valorizo melhor os animais. Mas no céu, nós não vemos vidas animais. Isso é verdade. Então isso é um critério. O que diz esse autor é bem interessante. Que em algumas tribos, não são todas que têm essa ideia de julgamento e tal, descobriram agora um conceito de uma tribo aqui brasileira, que está na Amazônia, uma amiga minha que mostrou essa pesquisa, onde suicídio de adolescente não é visto por meio de rechaço moral, que está entre as três possibilidades de alguém herdar uma vida plena. Então o suicídio não é visto como imoralidade, nem como um ato contra deuses e assim por diante. Mas existem outras possibilidades de pensar o juízo. Esse autor cita uma, de algumas tribos da América Central, e diz o seguinte, que um certo momento nosso, que pode ser nesta vida ou quando a gente morre, a gente vai se deparar com, vamos lá, com Deus, sei lá, com a divindade. Mas a divindade, ela aparece de duas maneiras. Através dos antepassados, então aparece o rosto dos antepassados, para saber o que você fez pelo legado que eles deixaram. Segunda, aparece com o rosto dos animais, para perguntar o que você fez com aqueles que partilham a vida com você sem fazer parte da sua condição. Terceiro, aparece de minerais, para dizer o que você fez com aquilo que faz com que você e os animais tenham direito à vida na terra. Então esse autor colocou, já imaginaram Jesus no trono? Cheio de animal? Cheio de animal. Pedra pra caramba. E de repente esses animais falam. Já imaginou? E o juízo é feito em forma de animal? Em forma dos animais? E na fala de animais? Isso mostra quão pequenos são os nossos conceitos, inclusive sobre juízo final. Ou seja, é muito mais interessante que a criação nos julgue pelo modo como nós vivemos nela. E exatamente ali está um juízo divino, porque a tradição cristã cagou e andou para a criação.
E se hoje fala em criação, é na segunda metade do século XX. São 20 séculos de história, sem que a criação seja lugar de interpelação divina. Eu queria completar, para que a minha amiga Carol, a minha amiga Potiguara possa falar, lembrando uma história do final da vida de Dom Luciano Mendes, um marco no cristianismo da libertação, né, na América inteira. Dom Luciano falou em Itaici que ele teve um sonho e que aquela seria a última palestra, e foi, antes da sua morte. E no sonho ele estava sendo julgado. E o julgamento dele era o seguinte: ele estava num lugar que era um lugar de uma beleza incontida, natural. Então tinham muitos animais. Ali eu vou contar duas histórias, essa é a primeira. Muitos animais. E eles estavam felizes. Então, papagaio, cachorro, cobra, todo mundo. E tinha um anjo do lado dele, mostrando para ele aquilo tudo. De repente, surgem só pessoas excluídas, discriminadas. Então tinha prostituta, homossexuais, pessoas negras e muitos índios e índias. E aí o anjo colocou diante de todos. E ele perguntou: o que é isso? Ele falou assim: isso aqui é o seu julgamento. Aqui é o paraíso. A gente quer saber se você é digno dele. Ele falou: o que eu faço? Fica parado. E ele fica parado. Ele contou 2 vezes essa história, achei genial. E 2 amigos meus padres estavam no dia que ele contou, na primeira vez. E aí ele fica parado no sonho. E o anjo começa a rir para ele. Ele falou: ô Dom Luciano, você vai entrar no paraíso. Ele: por quê? Porque nem os excluídos, nem a natureza tiveram medo de você. Nem os excluídos, nem a natureza tiveram medo de você. E quando eles têm medo, a gente está condenado. Segunda história, teria mais até, sobretudo sobre São Francisco. Quando Santo Antônio se converteu ao franciscanismo, ele já era biblista, já era intelectual, ele era agostiniano. E ele fazia homilias lá, as pessoas choravam, gritavam, aquela coisa toda. E o São Francisco era um semi-analfabeto. Só aprendeu 2 anos a escrever e ler, quase não sabia escrever. E quando ele lia, era quase catando milho, sabe? Então, aquele camarada tinha 1,52 m, pelo que dizem, mais baixo que a minha mãe. E aí São Francisco falou assim: o São Francisco odiava intelectuais, porque achava que eles eram arrogantes. Porra, ele tá certo, né? Achava que eles eram arrogantes, sobretudo teólogos, que achavam que eles sabiam o que era Deus. E tá certo, né? E aí ele diz o seguinte, que abriria uma exceção. Depois dele vieram vários, né? Se ele passasse alguns anos pregando em cima de uma montanha para os animais da natureza, e se no dia que eles parassem para escutá-lo, é que ele estava pronto para pregar a mensagem de Jesus. E diz a lenda, isso já é uma lenda, que ele ficou anos, pode ler qualquer livro sobre Santo Antônio sério, vai falar dessa lenda. Até que um dia os animais param para escutá-lo. Então o pássaro para de piar, o cachorro para de latir, o gato de miar, e fica pá! Nesse dia, ele manda avisar a Francisco que eles nunca se encontraram, só trocaram correspondência, que os animais o escutaram. E ele diz: se a criação te escuta, então Deus sabe que chegou o seu tempo. E ele se torna um santo canonizado de modo mais rápido na história. Santo Antônio, 11 meses, mais que Francisco de Assis. Isso tudo que eu falei é teologia ameríndia. São índios e índias que nos contaminam. Não é a gente que vai reinventar Jesus para que eles sejam cristãos.
eles que vão nos descristianizar para que a gente reaprenda alguma coisa de quem foi esse tal de Jesus. Por isso eu vou chamar minha amiga Carol, que ela sabe muito mais do que eu de toda essa bobeira que eu estou falando aqui, e ganha muito mais voz nela. Contundio Andaquere, contundio a todos e a todas. Eu estou muito emocionada com as palavras do meu amigo Alexandre. Cederera, Zawaruche, Aiko, Maricá, Colorim, e Cheporampá, Rio de Janeiro, Corim. Então, o que eu falei, né? Falei um pouco na língua. Estou muito feliz de Porampá, estou aqui no Rio de Janeiro, em Andaquere, né, com vocês. Eu me chamo, meu nome na língua é Zawaruhu. E Tieterero tem dois nomes, meu nome cristão, né, que é Carolina, e meu nome indígena na língua, né, Zawaruhu, que significa filha das onças. Eu pertenço ao povo potiguara, lá do Nordeste da Paraíba, não sei se vocês conhecem. Nós estamos na Paraíba, né? Estamos em Natal, e também tem população potiguara no Ceará, e alguns potiguaras que se casaram com outros índios, que estão na Bahia, né, em Pernambuco. E também tem uma população potiguara que vive aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu já vivo na cidade do Rio de Janeiro há muitos anos. Eu vim com a minha avó, com a minha mãe pequenininha, para cá. Minha avó, né, por parte de mãe, minhas avós, são potiguara indígena mesmo, de tradição. E eu me criei nas duas tradições, né? Tanto na tradição do Juruá, quanto na tradição indígena. Eu tive esses dois mundos sempre muito presentes na minha vida. E minha família, meus pais, né, meus tios, sonhavam que eu pudesse chegar a uma universidade, estudar e me tornar uma pessoa importante, que eu beneficiasse o meu povo, a minha família. E isso seria através dos estudos. Então, desde muito nova, meu pai, meus tios fomentaram muito o gosto, né, e o incentivo para estudar. E aí, quando eu fiquei jovem, eu vim estudar aqui em Niterói, na UF, na Federal Fluminense, e aí então eu iniciei a minha vida acadêmica. E foi muito profundo para mim, foi muito importante. E dentro da universidade eu sempre quis estudar sobre as populações indígenas de uma forma geral. Então eu fiz meu curso de História na UF e lá eu tive essa oportunidade, tive ótimos professores que me ajudaram muito. E quando eu já estava terminando a minha graduação, eu fui convidada pelos meus professores a dar continuidade a esse estudo no mestrado e no doutorado. E aí fui para o UFRJ, aqui para o Museu Nacional, e lá no Museu Nacional também eu passei nas provas, né, e fui muito feliz também a minha inserção. E hoje eu estou na UFRJ estudando linguística, línguas indígenas, dando continuidade ao meu estudo da graduação. Então, eu estou muito feliz e com o pastor Alexandre, eu dei muitas palestras na UERJ, com um grupo de pesquisadores, educadores e indígenas, né, também, ali no grupo de estudos sobre religiões. Então, a gente estava sempre com os grupos afro-brasileiros, com o grupo do judaísmo, os muçulmanos, os Hare Krishnas, e a gente produziu muita coisa importante. Na
cidade do Rio de Janeiro, junto com outros indígenas, Guarani, Tucano, Pataxó, Guajajara, no ano de 2006, aproximadamente, a gente fez um grupo de pesquisa e a gente tinha um sonho de reocupar e de trazer, de trabalhar mais a cidade do Rio de Janeiro do ponto de vista indígena. E trabalhar mesmo essa questão que era muito teórica, ancestralidade, espiritualidade indígena, então a gente queria isso concretizar. E fomos então em busca, a gente tinha a gente tinha uma ilusão, um sonho muito forte, uma utopia que movimentava a gente, que a gente podia reocupar terras dos nossos antepassados, né? Que antepassados são esses? Os antepassados dessa cidade, né? E o mais forte foi o povo Tupinambá, que aqui já viveu, né? Em todo o estado do Rio de Janeiro. Então nós começamos a fazer uma série de rituais da espiritualidade indígena e interpretações, né, desses rituais. E a gente foi reocupando vários locais perto dos sambaquis, né, que são territórios indígenas, né, sambaquis, e fomos nós. A gente teve muito sucesso. E esse trabalho repercutiu muito na grande mídia e nos trabalhos mais acadêmicos. E esse grupo, né, que se formou em 2006, e a gente até batizou esse grupo de Confederação dos Tamoios, né, que é esse trabalho de resgate, né, de recriação, né, de ir novamente, fazer um movimento de ir até os antepassados. Então a gente mexeu na terra. E esse trabalho de ir até os antepassados é uma prática dos povos indígenas, de vários povos indígenas que tiveram um forte contato com o europeu, né? O meu povo, povos que estão no Mato Grosso, esse conjunto de 274 a 305 povos, né, de etnias que existem no Brasil, e de aproximadamente essas 180 línguas que estão vivas hoje, né, que situação, de que forma nós, vou colocar aí no plural, nós indígenas fazemos para vivenciar a nossa espiritualidade, né? Estou falando tudo no português, né? Vivenciar a nossa espiritualidade sabendo que, em grande parte, vamos dizer assim, 50%, vamos colocar, foi totalmente perdida, né? Cânticos, línguas, território, né? Manifestações. Então, como é que esse conjunto de povos, 274 povos, faz então para recriar os saberes? O importante aqui hoje para vocês, porque são muitas as informações, são muitos os rituais, né? Como é que fazem? Meu povo, a língua, interpretar o mundo, né? Sabendo que nós vivenciamos uma forte colonização, né? E essa colonização o que trouxe? Trouxe a evangelização, a catequização, né? E a entrada, a inserção dos indígenas nesse mundo, vamos dizer assim, não é nem europeu, né? O mundo ocidental cristão, né? O mundo ocidental cristão que essas populações indígenas não conheciam, era muito estranho, né? Tudo muito estranho a nós indígenas. Nós, pela literatura e até hoje, né, fomos considerados como selvagens. As nossas línguas, o processo de desaparecimento, de silenciamento das línguas, começa justamente pela essa interpretação que se dá do ponto de vista religioso, né? Quando o não indígena, né, quando o europeu chega aqui no período colonial, até aproximadamente o século
16, intensamente no 16, intensamente no 17, só vai se terminar, né, essa ação no final do 17, início do 18. No início do 18 é que a coisa vai ficar um pouco mais calma e vai ter um novo mundo aí instaurado, uma nova territorialidade, e aí até o Brasil, né, esse termo Brasil e esse novo Brasil se funde, né, e nasce. Então, anterior a isso, o que vai acontecer? A chegada, né, do europeu e esse contato intenso e uma imposição do ponto de vista religioso muito grande. Para você ter uma ideia, olha, tem populações indígenas que nem conheciam o termo religião, né? O nome Deus, né? O nome, só a categoria Deus é uma coisa também que estranha aos indígenas. Pensa. Então, Deus conhecido a partir da palavra, né? Sentir isso para a população indígena se inserir dentro dessa dinâmica é um processo que participa desse processo muitas guerras, né? Muitos conflitos e também, né, uma lógica de fusão, né? E o surgimento de dois mundos, um mundo indígena que consegue resistir, né? Então essas populações que hoje estão vivas é fruto dessa resistência, né? Vamos colocar assim, uma resiliência muito grande, uma resistência muito intensa, né? De continuar com os adornos, continuar com a língua, continuar acreditando que Deus está presente na natureza. Então, tem vários momentos, várias passagens do campo da literatura que fala acerca disso, que narra os indígenas interpretando o Deus cristão, né? Então, e antropofagiando o Deus cristão, né? Porque o indígena ele vai fazer isso, ele vai, ao invés de se colocar numa postura de guerra, né, de total negação, ele é o contrário, ele vai antropofagiar Deus, o Deus cristão, e esse mundo cristão que está então surgindo. E ele vai adotar, como estratégia de sobrevivência, muitas populações vão começar então a se inserir nesse mundo através da língua, e vão aceitar entre aspas, né, a língua, o uso e a fala da língua portuguesa. E vão, dentro do espaço, vão criar dois territórios, o território da aldeia, e aí as igrejas começam, principalmente a igreja católica, né, começa então a surgir lentamente dentro das aldeias. E vai haver um processo muito forte, né, de imposição à fé católica, a fé cristã principal, né? Agora, na contemporaneidade, que os indígenas estão vivenciando a entrada, a inserção das igrejas evangélicas dentro das aldeias. Mas, no primeiro momento, vai ser o contato com as igrejas católicas, né? Com a fé católica. Então, o indígena ele vai antropofagiando e vai recriando seus saberes no mesmo tempo. Então, assim, são muitos mundos, né? Espertamente. Agora, do contrário, o indígena vai explicando e vai falando na língua e vai mostrando para os não indígenas que estão ali nesse território do seu mundo, do que ele acredita, desse Deus inatingível, inalienável, onipresente, né? Um Deus que tem várias faces, um Deus que está corporificado em vários elementos da natureza. Como ele vai falar sobre isso para o não indígena? Ele vai até falar, mas a imposição vai ser muito forte. Ele vai até tentar explicar isso, né? Mas ele vai ser a todo momento silenciado. E como é que o indígena então vai fazer a sua resistência? É muito interessante, ele vai fazer a resistência
desse mundo, dessa interpretação do sagrado, da interpretação do que chama-se de Deus, né, na sua língua e com a sua própria população. Ele não vai ficar tão obrigado a explicar para o branco, né, que o Deus dele é assim e se manifesta assim e tal. Não vai fazer. E aí a gente vai então ter uma série de nichos e núcleos de resistência. E a língua vai ser uma ferramenta encontrada pelo indígena para fazer essa resistência. O Alexandre falou aqui do povo Tapirapé. O povo Tapirapé vai fazer esse movimento, exatamente isso, né? E como é que o indígena, então, para vocês, uma pergunta para vocês, como é que o indígena vai interpretar e dizer sobre o que ele está vivenciando do ponto de vista do sagrado? Ele vai escrever isso? Vão ser algumas pessoas que vão escrever isso? Não, o indígena não tem, né, o povo cristão tem a Bíblia, né, que está nas escrituras sagradas, na interpretação. O indígena, ele vai sempre cantar, principalmente o povo Guarani, o povo de família Tupi-Guarani, vai sempre cantar. Em alguns povos indígenas nem se fala muito que Deus está presente e que o sagrado está presente e que os espíritos da natureza estão presentes. É muito um sentir, né? Sentir a emanação, as forças, isso dentro das nossas aldeias. Eu já vivenciei, eu tive a felicidade de vivenciar essas experiências, só mesmo eu estou aqui explicando isso um pouco para vocês, mas isso só mesmo vivenciando dentro dos nossos espaços de aldeia que nós resistimos, né? Muito. E é interessante que, principalmente, os jesuítas ficaram assim muito curiosos, ansiosos e muito presentes dentro dos espaços das nossas aldeias, interpretando, escrevendo sobre o sagrado. Então você vai conhecer muito da experiência do sagrado, isso escrito em línguas indígenas pelos jesuítas. Então a importância, né? Eu tenho amigos que são jesuítas, leio muito dos jesuítas e é muito importante o que os jesuítas, no primeiro momento da colonização, registraram sobre o que os índios estavam falando sobre o Deus da chuva, o Deus do sol, Nhamandu, Jaci, né, a lua chorando, e o pajé. Então, os jesuítas estavam ali, então, interpretando na língua portuguesa e escrevendo sobre isso. Então, se vocês quiserem, tem muito material, muita literatura interessante sobre isso. Meu povo, por exemplo, hoje eu faço um estudo sobre Tupi Antigo, e há muitos registros, né, do povo potiguara e do povo da família Tupi-Guarani, que está registrado em cartas jesuíticas, né? Então tem essa importância. Hoje no mundo contemporâneo, como é que isso se dá, né? Um dado importante para vocês é o caso do povo ticuna, que é um povo que, nossa, tem assim o sagrado, um respeito muito grande com Deus e com a religião, vamos dizer assim. E o povo ticuna, os que levam conhecimento, os professores, isso na cultura ticuna e na cultura guarani também. Somente os que vão falar, ensinar nas escolas e cantar são aqueles que, na interpretação da língua portuguesa, são os religiosos, os que falam ao sagrado. Só eles que vão poder falar, ensinar, né? Ensinar, cantar, louvar a Deus, vamos botar assim, né? Na interpretação cristã,
são algumas pessoas, são os escolhidos. Tem isso dentro da cultura indígena, isso tem preservado. Então o povo ticuna tem uma Bíblia escrita toda em ticuna, traduzida, e eles levam isso muito a sério, tem isso como sagrado. O povo guarani também tem uma Bíblia, como é escrita a Bíblia, toda traduzida no Guarani, e eles leem, fazem os rituais, os cânticos, os pajés cantam e eles leem a Bíblia, né, toda na língua guarani. E hoje muitos povos indígenas têm essa reivindicação da Bíblia ser traduzida na sua língua materna, porque o entendimento é outro do sagrado. E os povos indígenas, de uma forma geral, assim, têm o sagrado, o espiritual muito forte, é como uma das coisas primeiras, né? E assim, poucas tradições conseguiram preservar os pajés, né? Então, os pajés, que é esse termo, né, que chegou aos nossos ouvidos pela literatura jesuítica, esse pajé, né, são os sagrados, eles que fazem a comunicação com o que nós conhecemos como Deus, como os espíritos sagrados, que fala, que cura, que tem o poder de curar. E a iniciação dos pajés, isso ainda está vivo, né? Muitas etnias, tem algumas etnias que preservaram a sua língua, isso é importante, fizeram uma preservação, uma resistência da sua língua originária por conta da sua cosmogonia sagrada. É o caso do povo guarani. O povo guarani preservou a sua língua para preservar a sua cosmogonia sagrada. Então fez uma resistência muito grande, né? Quando as cidades estavam crescendo e os não indígenas estavam chegando muito perto, o povo guarani estava ali resistindo a toda uma cosmologia sagrada e resistindo através da sua língua, porque acreditava e acredita até hoje que o sagrado e a cultura é importantíssimo, preenche muito. Hoje tem os elementos da cultura não índia entrando muito forte dentro das aldeias. E os pajés fazem todo um trabalho de resistência, de ensinamento, para que a cultura não se perca. Então, o uso do celular, o uso da tecnologia, a presença das igrejas evangélicas e católicas, enfim, e outras culturas. Mas é muito interessante, o indígena, ele sempre vai fazer uma leitura do mundo não indígena a partir do seu olhar, interpretando. E eu já tive a oportunidade de estar com amigos meus que são indígenas e que eles falam: Carol, eu não vou em determinados lugares, estar com determinadas pessoas, porque aquilo me agride, né? Aquela pessoa, aquele espírito e explica o que é. O espírito dela me agride, o espírito daquele lugar me agride, né? Eu prefiro ficar aqui no meu lugar. Então, o indígena preserva muito o seu lugar, né? O seu lugar, quando ele está, enquanto indivíduo, o seu lugar aldeia, né? Você vê a forte imposição cultural que os povos indígenas tiveram durante muitos anos, que a gente tem datado aproximadamente, aqui no Brasil, 519 anos, né? Que é essa datação a partir do contato. Outras populações indígenas tiveram isso durante mais anos, né? Assim, a chegada do europeu no território ameríndio. Mas o processo de resistência, de fala, de lugar, de aldeia, está muito vivo. É vivo, né? Impressionante como a aldeia, os saberes, a fala indígena, nunca ela é individual. A noção de eu, como a cultura ocidental cristã tem, a noção de eu.
né? É diferente para o indígena. Eu. É diferente. A noção de nós. Nhandé, interpretando na minha língua, Nhandé e Oré. Indígena interpreta nós, né? Essa noção de nós também é diferente. Nhandé e Oré. E esses dois, esse mundo esses dois mundos, assim, como vocês colocam na cultura de vocês? O mundo da natureza e aqui é o mundo espiritual, né? O mundo espiritual e o mundo da matéria. Não tem muito isso aqui, né? É muito isso, né? O indígena já não tem muito isso assim, separado, não. É junto. E você vai observar isso na língua. Quando o indígena está falando bem forte na língua, os dois mundos estão ligados, né? Os dois mundos. E esse estereótipo, esses preconceitos que chegam até vocês através da televisão e tal, que é o indígena que ama a natureza e tal, isso é muito folclore, muito assim um folclore baixo, né? Que o indígena ele está não é assim, né? O indígena ele ama os animais, mas também tem, os animais têm o seu mundo, que o indígena e animal são a mesma coisa, porque não fala, né? Se comporta como um animal. Tem muito isso. Eu acho que hoje o Alexandre está me dando uma oportunidade muito grande, sabe? De falar pelos meus outros parentes também. Porque nós vivenciamos o racismo, sabe? Racismo, preconceito, porque fomos interpretados dessa forma, com esses estereótipos. Então a gente vivencia muito racismo, né? O racismo ideológico, o racismo de se coloca no seu mundo. Então são esses enfrentamentos que nós vivenciamos. São muitos enfrentamentos para estar no mundo indígena e do não indígena. Né? O Alexandre trouxe um tema que eu acho que, não sei se eu devo falar, mas é muito forte, depois eu falo. Eu estou muito feliz, porque eu participo de muitas palestras com pesquisadores religiosos, né, de cantar, de interpretar o mundo, de escrever, tanto na língua indígena quanto na língua portuguesa. Eu faço um trabalho com as crianças Guarani, lá na cidade de Maricá. Hoje a gente implementou um projeto de educação bilíngue, e eu faço a formação e a capacitação das professoras, tanto as professoras indígenas, que nós estamos formando agora, um quadro de professoras indígenas, que para algumas mulheres Guarani, esse contato com o magistério, com a educação, com a pedagogia está sendo recente, elas não têm muita o estudo da faculdade, então a gente está inserindo alguns conteúdos pedagógicos para que elas possam fortalecer as suas escolas, e as professoras não indígenas. Então a gente tem tanto a professora indígena quanto a professora não indígena, né? Essas duas. Eu faço parte de uma coordenação pedagógica no município de Maricá, e eu estou participando do grupo para implementar o projeto, e estou ali no meu mestrado, né, escrevendo sobre o povo potiguara, sobre a língua do povo potiguara, de que forma o povo potiguara conseguiu preservar uma língua que é diferente do povo do Tifládio aqui, o povo Funiô. No Nordeste, o povo que mais preservou a sua língua foi o povo Funiô, que eles são do Macro-G, né? Eles são do Macro-G e eles falam uma língua chamada Iatê, que é totalmente a construção semântica do Iatê é muito diferente de nós, Tupi-Guarani, né? Eu vou falar Puntúndio, ele vai falar Tchaiacacá, né? Que é noite. E eles também têm outras palavras para falar sobre noite.
Eu vou falar Nhamandu, Quaraí, para sol, ele vai ter outras palavras para falar de sol. Ele é do Iatê, né, do Macro-G. Então, aqui vivos, né, a gente tem o povo do G, do Macro-G, do Tupi, do Pano, né, os Machacali. Tem um povo que está ressurgindo agora e está escrevendo, né, a sua história, que é o povo Puri. É um povo muito forte, que vem do Machacali, que é também do Macro-G. E eles vão ter uma outra visão de mundo. Então, é interessante também conhecer essas várias visões do sagrado, né, de mundo, desses diferentes povos, né? O que um povo Pataxó fala, né, na sua fala, na sua língua, na sua visão, sobre o sagrado, sobre Deus, sobre a natureza. O povo Potiguara, o povo Fumiô, o povo Guajajara. Então, antes da gente, né, na minha cultura, antes da gente falar, antes da gente cantar, rezar, fazer os rituais, aqui que a gente pede, tem um ritual, essa noção de ritual, né? Nós somos muito ritualísticos, né? Cheios de rituais. Isso que é interessante. Isso preenche, isso traz uma paz, traz muita força. Eu estava conversando isso com o povo Guarani. Como isso preenche, né? A força do ritual, da preparação, o entendimento. As jovens Guarani lá fazendo os artesanatos para a preparação do ritual, né? Os meninos ensaiando os cânticos para o ritual. Então isso, a pausa, o alimento, como isso vai preenchendo a vida dos jovens. Hoje a gente faz esse trabalho de salvaguardar patrimônio, então a gente vendo os jovens falando na língua, fazendo o artesanato para o ritual, que vai acontecer o ritual. É muitos conteúdos, muitas informações. Eu tive muito contato com um grande pajé, alguns de vocês conhecem, que é o pajé Sapaim Camaiurá, do povo Camaiurá. Fui muito amiga dele, o Sapaim. O Sapaim me deu muitos ensinamentos sobre sagrado. Ele falava muito assim, até mulher, Carol, para ser pajé na minha cultura é muito difícil, né? Só os homens é que tem esse, vamos colocar assim, poder para ser pajé. Mulher ser pajé está começando agora, né? E ele me ensinou muita coisa. Eu só posso ensinar para você. Agora, você se tornar um pajé, ou aquele ali se tornar um pajé, é muito difícil. Tem gente que pede para eu abrir curso de pajé, apostila de pajé. Como eu vou fazer isso? Ele falava, né? A minha iniciação de pajé, eu fui escolhido pelo meu povo já na infância. E minha mãe e meu pai foram me preparando já quando menino. Então eu tive o meu retiro espiritual. Os pajés têm um retiro espiritual dentro das ocas. E ali eles podem comer determinados alimentos, né? E os mais velhos vão fazer um conjunto de rezas e abrindo todo o campo espiritual para eles, que os pajés vão se inserir no mundo do sagrado. E o Sapaim falava, eu não preciso nem de cachimbo, maracá, para poder curar, falar com o sagrado, né? Com Deus. Com a minha oração mental, as minhas palavras e as minhas mãos. Ele falava muito das mãos. A minha mão é sagrada. Eu agradeço muito. E ele toca nas minhas mãos. A minha mão é sagrada, eu já curei muita gente. E eu ele vivenciou com os outros pajés do povo Camaiurá dele, né? As mãos também eram sagradas e a voz. Então, uma pessoa para curar, para falar de Deus dentro de culturas indígenas, no canto, na voz, ele já entona, já faz o contato com o Espírito. Então, há todo um clã, né? Há todo um ritual, há toda uma hierarquia muito grande dentro da cultura indígena.
E algumas mulheres também são sagradas, passam por toda uma avaliação dos pajés para ver se vai ser o poder da oração, da cura, né, do campo do sagrado. Um elemento sagrado também que se preservou, vocês veem no índio muito com cocá, não vê o índio com cocá? Então, dos significados do cocá é essa ligação do mundo espiritual, do céu, com a terra, com o corpo e o espírito. Uma outra informação também sagrada, importante para dar para vocês é o povo afro-brasileiro, né, para poder alimentar, o alimento, como o povo indígena alimenta o sagrado, com oração, somente com oração. O sagrado está externo, né, divindade, está externo, não. Nós acreditamos que nós somos sagrados, nós incorporamos os espíritos da natureza. Isso que é interessante. Isso é um processo, é um ritual, é um contato muito grande. A gente acredita que nós vamos ver o beija-flor e receber o espírito do beija-flor. A lua, a gente vai receber o espírito da lua. Então, por isso que muitos indígenas têm o nome de lua, né? De beija-flor, das onças, porque a gente acredita que nós podemos incorporar, né? Podemos incorporar o espírito desses elementos, né? Que vivem na natureza. Nós trazemos isso para... Então, quando a gente vai alimentar, a gente não coloca uma oferenda lá na mata, né? A gente se alimenta. E a gente está alimentando. A gente até faz alguns rituais de alimentos, mas assim, muito pouco. Muito pouco. É mais os pajés, a oração, os cânticos, as danças e a ligação que nós temos com os antepassados. Quem a gente deve respeito? Muito respeito. Deus, né? Na língua dele é Jaduá, na minha língua Tupã, Deus, a permissão. E os antepassados. Os antepassados são assim a nossa orientação. A gente acredita que os antepassados é que nos guiam, que nos orientam, que tomam conta. E nós indígenas temos muito respeito aos antepassados. A gente faz rituais que em alguns momentos a gente tem que ficar em silêncio, porque os pajés fizeram o cântico e chamaram os antepassados. E os espíritos dos antepassados estão presentes ali dentro do território da aldeia. Então as pessoas têm que ficar em silêncio e não pode ter tem algumas regras de alimentação, não pode sair de dentro da aldeia, não pode ter relacionamento sexual. As mulheres ficam juntas, um grupo de mulheres, e os homens ficam também juntos, né? E os antepassados estão ali falando e os índios estão ali interpretando o que os antepassados estão falando. Isso que é bonito. Esse silêncio é essa leitura que os povos indígenas fazem dos antepassados. Se estão satisfeitos, se os antepassados estão satisfeitos, se estão tristes, né? Se estão felizes, se não estão felizes, o que tem que dar, ou fazer aí se faz as oferendas, né? Quando se fala com os antepassados, aí se faz então as oferendas. E os antepassados, por que a gente muito se pinta, né? E coloca os adornos, e dança, e canta, e chocalha o maracá? Também para os antepassados saberem que nós estamos aqui felizes. E porque a gente acredita que do outro lado, né, no plano espiritual, eles estão nos observando, estão tomando conta de nós. E eles estão ali guiando, e estão sabendo que nós estamos felizes, estamos vivos. E também a gente se adorna também, e se pinta, né? Por conta, para afastar, a gente acredita muito, afastar mau espírito, né? Afastar os males espirituais, os males da matéria. Então, quando eu lembro, o Sapaio falava muito, quando
ele falava, sabe por que está chovendo muito, está tendo muito desastre ambiental? Porque a natureza está sofrendo, está chorando, está magoada, está triste, por isso que está assim, a natureza está reclamando. Você consegue ouvir a natureza, Carol? E eu falava, estou tentando ouvir um pouco, eu ouço muito a natureza, e os pajés têm esse poder de ouvir a natureza, né? Se está feliz, se não está, e os nossos antepassados, né? Então isso se preservou, apesar desse forte contato que nós tivemos, da imposição de toda a lógica de mundo do branco, vamos colocar assim, do não índio, que hoje nós indígenas, nós não queremos vivenciar no Brasil uma política de apartheid, uma política de separação, de guerras religiosas, como a gente testemunha em outros casos, né, em outros lugares. Nós indígenas, nós não gostamos muito disso, por isso que nós somos muito receptivos, né? Quando um não índio, um estrangeiro chega na aldeia, nós recebemos muito bem, com muita alegria, com muita felicidade. E a gente sempre sabe como falar, né? Como apresentar. Não tem um ódio colocado entre nós indígenas e uma separação e que gosta de provocar guerras. Isso não é... O líder indígena que estiver pautando isso, né, é muito triste, mas eu participo de vários grupos de indígenas e a gente não gosta muito de trazer esse ódio, né, hoje, né, em termos de relações. A gente gosta do contato feliz, né, desse encontro feliz, com tanto indígena quanto com não indígena. A gente não gosta muito de fomentar a guerra do ponto de vista religioso, por conta das diferenças. E hoje, assim, a população indígena que está viva, né, das aproximadamente de 305 a 274 a 305 povos, porque tem povos que estão isolados, tem povos que estão em contato, não tem muito contato com o europeu. Então, por isso que a gente faz essa estatística de 305 a 274, porque tem uns que não tem registro, né? Esse é um registro dos pesquisadores, né, da academia, que conseguiu catalogar essa população que hoje habita. Mas a gente já foi, os povos indígenas aqui, 3 mil povos, tem notícia de 3 mil povos no território brasileiro, junto com a Argentina, Paraguai, né, e os países vizinhos, a Venezuela, aquela fronteira da Amazônia com os outros países. Então ali tem uma população muito grande. E o meu povo, que é da família Tupi-Guarani, surge, né, essa grande família Tupi-Guarani vem da onde? Vem da bacia amazônica, ali do rio Tapajós, Rio Madeira. Então tem origem ali. E a Amazônia, né, brasileira, a Amazônia Ocidental, ela é muito forte, é uma população plurilingüe, né? Plurilingüe, várias línguas são faladas ali. É falado português, é falado as línguas indígenas e é falado o espanhol, o castelhano. Então, há uma pluralidade linguística muito intensa na Amazônia Ocidental, que é nas regiões próximas. Então, a origem, a região que é a origem de... alguns indígenas falam que é a origem de tudo, mas não é a origem do Tupi-Guarani, né, desse povo Tupi-Guarani e de outros povos. Então, assim, eu já vou encerrar a minha fala, tem muitos conteúdos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar com o Alexandre, né, de estar com o Tifládio, que veio da aldeia, né, ele é um indígena aldeado, ele vive dentro da aldeia, ele cuida do povo, dos jovens, das crianças.
E eu estou muito feliz, né? Vamos cantar. Vou esperar a Tio Flávio falar para a gente poder cantar. Quer falar um pouquinho, Tio Flávio? Eu agradeço ao Eté, ao Eté em Nhanderu, né? Ao Grande Espírito em Nhanderu. Nhanderu, Tchecorampá, né? Estou falando que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí, né? Cacá, Adolfo Galera. Cacá é boa noite. No meu idioma. Gente, aqui diante de Carol, né, e Alexandre, eu não vou falar porque eu não sei nem falar o português, viu? Porque eu falo o português rasteiro, mas eu creio que vai dar para os senhores e as senhoras entenderem. Eu sei falar no meu idioma, certo? Então, no meu idioma eu não erro uma vírgula, mas no português eu não sei falar bem não, vocês me desculpem. Então, primeiramente eu vou fazer aqui um rezo no meu idioma, né? Vocês vão observar Eidiaduá, a palavra de eu falar Eidiaduá. Eidiaduá quer dizer o grande Espírito para nós, é o nosso grande Deus, né? Nema o Eflili daqui, Itacadoki, ou ali tinha casou de Salene lá em Itacamboki, o Atenelaki, ou a Iteke Satati, Iteke aqui é Iate, nem Iate da Reum, ia Olivos, Iate da que aqui, Iato Keta, nem Beijadua, Koda Casete Yaki. Yatakamuk, Satati, o Ekdekam Yasetsunki, e tirar o Katekasete em CD, o Franan, o Atesate que ante, o Ekdekam Yasetsunki, Setsunki a Ufa, Yatidaki, Satato, Yakdeu, Eijagaku, Kase, Yake, Yafilha, Amekede, Tonal de Yauri, Yamof, Nema. Wo satu cai to satu caselele e a filha atleta. Nem matou se todo o tifo que a sai me dá o cateno ou ia do sei nem me talhar o cateco tá de vida sabe fagulha satu ele disse a satu nem o marido satu nem o se a satu toque tá com que a satu para teca white way tá cuida cama a me e não, e a Deus, o de cama, nem me aceita soltou, e atacado o de cama me aceita soltou, e já vai lá, e diz que atacou. Se desficar nem do que, o Chaito Assad eu vejo que aceita, nem me atalhar o catecado, nem mo fluir daqui, o aqui de cai não me crê, nem vou dar saco a te cama. Yang tonau ni kam nemo ekdekani asetsun o ebati setsun do fondo e setsun e jada itafrikaske o afianama itkiam nemo o aktoau espetacular o ainda e jada que aqui ya tu ketasa saya cobra sahel o afianama atas e jada que aqui ya tu ketasa mesma fé, Cacau, Adolfo. Gente, alguém entendeu aí o que eu falo? Mas muita gente entendeu, né? Que eu disse Eidiaduá, né? Eu creio que vocês gravaram Eidiaduá, né? Eidiaduá é o quê? O grande Espírito, né? Eu falei várias vezes no nome de Eidiaduá, porque eu estou aqui através dele, e vocês também, eu creio, né? Então, eu vou traduzir aqui o que eu falei, né? Falei Cacá, né? Para todos vocês, boa noite, né? E pedindo no grande Espírito, né? Agradecendo a Ele por nós estamos aqui, nós todos aqui, né? Pedindo a paz e saúde para todos vocês, seus familiares, né? E dizendo no meu idioma que
Eu sou de Pernambuco, meu nome é Tifládia, eu sou de Pernambuco. Estou aqui por causa da seca, né? Que lá a gente está sofrendo 8 anos de seca, já vai por 9, e nós não temos como plantar para colher. Hoje nós tomamos água através dos pipas d'água e vai buscar outras cidades para levar para a nossa cidade. E nós pagamos R$300 em cada pipa d'água. Por isso que eu estou aqui fazendo canto com meus artesanatos, né, para adquirir alguma coisa, para não dar para os curumim, nossos ateidoá, né, que estão lá precisando. E nós estamos aqui, eu vou falar um pouco, né, do meu idioma, do Iatê, como eu estava falando aqui. Eu estou me referindo na minha tribo, e nós somos 7.000 índios lá, 7.000 índios Funiô. E nós recebemos esse nome Funiô, que foi o branco que deu esse nome para nós, Funiô. Mas vejam só, vários historiadores já foram para ter o conhecimento, Alexandre, não só em idioma, mas nosso idioma eles acharam que foi a mais difícil que tem. Porque uma palavra, nós temos quase 5 significados. Entendeu? Então eles acharam difícil. Então foi Geraldo Lapena, aí perguntou, Tifládia, né, por exemplo, como é o seu nome? Aí a língua de vocês, como é? Iate. Aí ele foi escrever do jeito dele. Aí seu nome é como? Priscila. Aí a Priscila chegou lá como historiadora também. Aí disse, Flávia, como é seu nome? Aí eu Iate, aí ela botou. Aí Alexandre também como historiador chegou. E disse, Flávia, como é aqui né, o idioma de vocês? Iate. E cada um foi escrevendo do jeito que ele interpretou. Né? Então, da mesma forma, eles colocaram o nosso nome Funiô. Mas nós somos Furiô. Olha a diferença. Né? Furiô, somos nós índios, que hoje eu vou colocar Furiô. Os índios que estavam imigrando na margem do rio, e o branco perguntou, quem são esses daí? Vamos perguntar para eles quem são eles? Aí vocês são quem? Aí o outro entendeu e disse, eita, é aquele que a feiticeira. Ele está perguntando quem somos nós. Deixei aqui eu, o Furiô. Nós somos o povo daqui que imigra na margem do rio. Diga a ele que nós somos aqui os índios da margem do rio. Fuli é o rio. E o povo da margem do rio. Aí ele não interpretou como ele falou, né? Furiô. Aí ele disse, eles são Funiô. Então, para o Funiô nós ficamos. Mas só que lá nós tínhamos várias aldeias, né, que isso era separado assim, mas nós era Carnijó, Brogadá, Foclaça, todos juntos. Então essas outras todas foram acabando e ficou o nosso Funiô. Pelo incrível que pareça, somos 14 etnias lá em Pernambuco, e a única que está permanecendo com as tradições, cantos, rituais, são o nosso Funiô. Nós passamos 9 meses na aldeia, aproximadamente, aos não índios, meio quilômetro. Águas Belas, ela é nascida, ela é plantada no nosso território. A tribo Funiô, ela tinha 58 mil hectares ao quadrado de terra, e hoje se encontramos com 10. Os poceiros, fazendeiros, né? Aqueles latifundiários, tudo e tal, todos eles já invadiram as nossas áreas de 58 hectares de terra, nós estamos com 10. E nós somos 7.000 índios. Então a gente tem esse período que a gente vai para o ritual. O ritual é onde a gente vai consagrar, entendeu? Uma festa de casamento, uma festa de batizado, artesanato, que esses artesanatos que a gente faz é tudo consagrado, né? Através da lua cheia, né? Lua minguante, passagem de lua nova, tudo isso aqui a gente não vamos tirar, raspar um pau se não tiver naquela data certa, né? Então é como eles falaram aqui,
Tudo isso tem que ter tem que ser sagrado, né? Tem que ser sagrado. Então a gente passando esses 9 meses no ritual que a gente chama o Auricuri Sagrado. E 3 meses a gente passa lá, na tribo. E 9 passamos na aldeia. A aldeia é onde a gente tem hoje a casa de alvenaria, né? Onde tem luz. E lá não. Lá é no fogo. Certo? Lá é no fogo. Então a gente se separa da mulher quando chega lá. Você passa os 9 meses sem beber, nada, sem tiver relação com mulher, é tudo separado. Então a gente se recolhe, os homens, os filhos da gente acompanham a gente. E as mulheres acompanham vocês. Entendeu? Aí vai chegar o ritual de encontro. Né? Vai ter o ritual de encontro. Né? Então a gente faz isso. A gente só vai lá para a casinha, aí toma café, se recolhe. Almoça, se recolhe. Janta, se recolhe. Né? E a mulher separada. Então a gente somos fortes, porque eu falei aqui, né? E já dedicou o cacete, o afeite a cama, por causa disso. Que hoje a tribo Funiô é forte, né? Por todo o massacre que passaram por causa disso. Que a gente tem esse ritual. Estamos em preparação agora, para quando for setembro, a gente ir para o Auricuri. Então a gente vai passar o quê? 90 dias lá. Aí volta a dezembro. Aí abandona a aldeia e vai para a tribo. Certo? Aí lá vai fazer os artesanatos, né? Ter os cânticos, entendeu? As criancinhas aprendem a fazer maracá, né? Temos a maracá, tá? Aí vai aprender a fazer o cachimbo, né? Vai aprender a fazer apito, fazer o rapé, né? O apito. Certo? Aqui ele vai aprender a fazer urucum, né? E aqui ele fazer a erva sagrada. E assim a gente vai ensinando, para que quando chegar na minha idade, ter o conhecimento. Né? Hoje eu faço parte de lá da liderança da nossa tribo, certo? Sou um dos curandeiros lá, que meus avós passaram para mim. Né? Eu tenho a erva sagrada aí, né? Para qualquer enfermo, eu faço o rezo, entendeu? Eu trabalho limpando casa, né? Fazendo defumação, apartamento, aquelas pessoas que estão acamadas, né? Com artrite, artrose, que precisa isso, tudo eu trabalho com isso. Para trabalho fazendo garrafada, tudo e tal, pessoal, que muita gente eu já curei. É como diz, né? Deus me deu esse dom, né? E aqui eu estou aqui fazendo isso. Né? Na minha tribo também eu faço isso. E isso eu já vou passando para meu filho. Meu filho que tem 2 anos, ele já me acompanhou. Hoje ele vai fazer 6. Entendeu? Fala comigo no idioma, já fica perguntando, eu ensinando a ele, eu fico fazendo o rapé, ele fica perto de mim, já fica no pilão, batendo para fazer o rapé, certo? Então a vida nossa de nosso Funiô, né, nossa vida é essa, certo? E outras partes, né? Não tem pessoas melhores que a Carol e o Alexandre aí, que explicou para vocês como é a situação, né, dos indígenas. Hoje só o grande espírito é que é por nós, porque se a gente for depender do governo aí, né, o governo quer acabar com nós, não dá um meio minuto de terra para nós, já está fechando a CESAI, que é da assistência para a saúde, né? E nós temos certos países mais ricos que mandam recursos, o Tesouro Nacional aí para fornecer as comunidades indígenas. Hoje estão acabando aí com a FUNAI, né? Fecharam a FUNAI, estão fechando as FUNAI aí em outras comunidades indígenas. Né? Então a gente é uma pessoa que somos uns povos que, como o Carol falou, né, que nós estamos discriminados.
nós temos a cidade bem pertinho. Nossos ancestrais doaram 850 metros para fazer uma capela lá, uma igreja, né, Nossa Senhora da Conceição. Né, porque teve o padre que catequizou nós lá, o padre Alfredo Damas, né, ele que salvou a tribo. Por quê? Hoje nós temos uma noite que a gente chama Noite Furtada. Furtar é roubar, né? Aí ele dizia, vamos roubar essa noite para nós ir fazer nosso ritual. Porque quando o branco sabia, ou não, o índio sabia que eles estavam lá, muitos índios morreram, muitos índios apanharam, muitos perderam as barraquinhas, as horquinhas deles, que era de palha, eles tocavam fogo, tudo e tal. Se você chegar na minha cidade, que é Águas Belas, toda a rua lá só é de coronel, né? Toda a rua é coronel. Coronel Salustiano, Coronel Figueiredo, Coronel João Rodrigo Cardoso, Coronel Antônio Nunes, Coronel Cruz não sei, só é minha rua só é de coronel. Então esses coronel mataram muito índio funil, certo? Então hoje nós temos isso. Vamos furtar à noite. Por exemplo, amanhã, né? Amanhã é terça-feira. Amanhã eles vão por Icuri, que ainda nós estamos na passagem de lua. Aí eles vão furtar uma noite, né? Vão furtar uma noite, aí vão para lá, para dentro do mato lá, fazer o Icuri, assim, o povo tudo faz os cantos, né? Mas antes, nós perdemos muitos indígenas. Então foi doando 850 metros ao quadrado para fazer a igreja para Nossa Senhora da Conceição. E hoje está uma cidade com 46 mil habitantes lá dentro. Tomaram conta na nossa tribo, certo? Então, os 58 mil hectares que nós tínhamos, nós só estamos com 10, certo? Então, pessoal, eu já falei muito, eu sei que vocês já estão cansados, né? Eu estou falando muito, não é que eu estou já enjoado, já estou enjoando. Então, eu vou fazer um cântico aqui, né? Carol também vai fazer o dela, né? Eu vou fazer um cântico aqui para vocês, né? Falando no nosso grande espírito, viu? O nosso grande espírito, que realmente nós estamos aqui por causa dele, né? Então, se vocês vão me desculpar que eu falei muita coisa, né? E algum de vocês que quiserem, né, ajudar o índio Tiflagem, eu estou ali com meus artesanatos sagrados, viu? Então, vocês vão se conectar com esse cântico aqui e com um grande espírito. Ella
cântico, viu? Foi de bom coração de todos os irmãos aí, a todos vocês. E desculpe o que eu já, né? A todos. Já falei isso. Nós terminamos o nosso curso de uma maneira brilhante. Se nós tivéssemos mais 519 anos de história e todas as igrejas pedissem perdão ao genocídio que vocês sofreram e ainda sofrem, ainda necessitaríamos mais de 519, porque o nosso pecado, se é que essa palavra ainda tem força, foi ter assassinado tanta grandeza, mas sobretudo a de vocês. Isso aqui é um pedacinho das nossas desculpas, né? Um espaço para que vocês nos ensinem a caminhar um caminho de benevolência, de respeito, de paz. Queria agradecer demais ao Bruno, nosso pastor amigo, que abriu a casa para esse nosso encontro. Ao Jaque, que organizou. E queria demais agradecer a vocês por terem vindo aqui, pessoas que são dessa comunidade, de fora, mas são 2 meses que a gente está falando de tantos assuntos e promovendo esperança e resistência. Eu espero, talvez a gente nem saiba tudo que foi falado, mas como disse muito bem minha amiga Carol, as questões sagradas a gente sente, a gente não raciocina. Pascal dizia que fé é sentir Deus e não pensar nele. Eu espero que vocês e eu saiamos daqui realmente transformados. O Brasil precisa de um Jesus que não mais crucifique vidas, mas seja um Jesus indígena, negro, gay, mulher, com HIV, seja um Jesus no lugar que é o dele, de que não tem lugar, que deve ser o nosso lugar de fé, para que a gente se envolva, abra espaços e produza vida no mundo que sempre cultiva a morte. Muito obrigado pelo privilégio desses 2 meses.